Olá pessoal, tudo bem? Ótimo dia a todos, são 8 horas 3 minutos agora. Eu aqui, Joyce Hasselman, um jornal da Joyce, bem mais cedo, né? Em geral eu trago para vocês informações aí a partir do meio-dia, mas hoje o dia promete, tá cheio de informações. Também tem um encontro todo especial que acontecerá logo mais, em que eu vou estar presente, um encontro envolvendo aí o Sérgio Moro, a Carmen Lúcia e grandes personalidades do Poder Judiciário, promovido pela Jovem Pan. Então, tô indo para lá já nesse momento, mas antes eu quero trazer para você aqui as informações. Então, vai compartilhando, vai curtindo, vai mandando seu joinha aí e vai compartilhando. Um ótimo dia a todos vocês. Eu tenho várias informações para passar para vocês, o que está no noticiário, o que vai estar no noticiário aí durante o dia. Algumas, na verdade a maioria, né, não são informações boas, são notícias ruins, né? E a gente está numa sucessão de notícias ruins aqui no nosso Brasil, né? Eu vou dizer uma coisa para você. A violência que o nosso Brasil sofre, a violência da bandidagem tradicional, a bandidagem comum, essa que anda com fuzil, metralhadora nas ruas, né? E hoje eu vou chamar a atenção para o Rio de Janeiro, que está aí, né, no noticiário. E a violência que nós sofremos de suas excelências, né, os senhores políticos, os deputados, os senadores, os chefes de governo, é uma violência explícita. Então, o cidadão brasileiro, ele está cercado por uma violência, e é uma violência que acabou virando uma violência institucional. Nós somos agredidos e violentados dia após dia pela nossa política, pelo nosso Congresso, pelo nosso judiciário e pela falta de segurança pública, né? E nós, sociedade, somos as maiores vítimas de tudo isso que está acontecendo. Por que eu estou falando isso, gente? Hoje, uma reportagem da Folha de São Paulo, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, traz aí um levantamento, da Folha de São Paulo, sim, um levantamento sobre a tragédia no Rio de Janeiro, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro e que agora, a cada 2 dias, um policial é morto e que, né, se seguir esse ritmo aí, até o final de semana teremos 100 policiais mortos no Rio de Janeiro. Essa é uma estatística que chama atenção. O Rio de Janeiro está nos holofotes do noticiário quando o assunto é a segurança pública. O secretário de Segurança do Rio fez um desabafo, né, dizendo que o problema é a sociedade, que a sociedade não respeita o policial, que a sociedade trata o policial como lixo, que a sociedade não dá o valor que o policial tem que ter, aquela coisa toda, que citou a questão envolvendo menores de idade, envolvendo aquele moleque, né, que tem 17 anos, sai com um fuzil, mete uma bala na cabeça de um policial e daí fica, né, 2 meses, né, internado, 6 meses no máximo internado, e sai para cometer novos crimes. Então, eu quero dizer uma coisa, o secretário tem razão em parte, mas nem tanta razão em outra parte. O secretário, as maiores vítimas da criminalidade somos todos nós, sociedade. E quando eu digo todos nós, sociedade, eu não faço distinção. A sociedade organizada, senhor secretário, é a sociedade em que estão nós, cidadãos comuns, civis, em que estão os militares, em que estão policiais, forças armadas, em que estão a dona Joyce aqui, a tia Maria acolá, o seu Chiquinho acolá. Nós somos uma sociedade como um todo e todos nós somos vítimas dessas quadrilhas, desses bandos que estão soltos no Brasil, dentro da política e fora da política. O senhor está citando especificamente os criminosos do Rio de Janeiro, né? Essa gente que anda por aí como se nada fosse acontecer. Com eles não acontece mesmo? Não acontece mesmo, porque a nossa lei é uma porcaria. E quando a lei é aplicada de forma nojenta. Então essa lei, a lei que nós temos é uma porcaria. A lei que diz que um menor de idade, né, um bandido, sequestrador, quadrilheiro, estuprador, assassino, que tem 17 anos e 6 meses de idade, não pode apodrecer na cadeia, é uma lei vagabunda. É uma lei que não serve para nada. Então, em parte, o secretário está coberto de razão, porque essa lei é uma lei vagabunda mesmo. Vagabunda na execução e vagabunda na aplicação. Ponto. Né? De quem depende mudança na legislação? Das outras quadrilhas que tomam o nosso Brasil. E aí eu falo da nossa política. Ah, Joyce, você não pode dizer que a nossa política é uma quadrilha. Bom, mais que 3 cometendo o mesmo crime repetidas vezes, quadrilha. Tem mais que 3 cometendo o crime de roubar nosso dinheiro público? Tem mais que 3? Então é quadrilha.
Tá? Então não tenho o que dizer, né? Eu não estou falando de todo mundo, não. Nós temos ótimos exemplares na política, no Congresso Nacional, né? Tudo em relação a, né, gente? Assim, perfeito, não tem ninguém. Mas em relação ali, né, a algumas figuras, em relação aos Renans da vida, nós temos aí ótimos exemplares. Mas eu estou falando aqui do geral, do geral. Então, nós temos aí essa situação no Rio de Janeiro, que é uma situação que chama a atenção do mundo inteiro, mas é uma situação que acontece em todo o Brasil. Em maior ou menor grau, acontece em todo o Brasil. Os nossos policiais estão sendo executados. Hoje virou para bandidagem uma questão de honra, se é que eu posso associar a palavra honra à bandidagem. É uma questão de honra matar bandido, matar polícia. Então bandido se sabe que é polícia, mas nem interessa, gente. Como aconteceu com aquela policial, né, que foi morta num assalto. Foram lá, descobriram que era policial e pá, executaram a mulher. Então a gente chegou num ponto em que a sociedade está desarmada. Parabéns, PT, Estatuto do Desarmamento, parabéns, bando de idiotas, né? Deixaram a sociedade desarmada, totalmente desarmada. A polícia com armamento capenga, porque não tem dinheiro, e não tem dinheiro por quê? Porque roubaram o dinheiro. Porque as outras quadrilhas integrantes da política roubaram o dinheiro. Porque o Brasil era um país rico de não ter onde colocar dinheiro mais. Roubaram dinheiro. São 200 bilhões que vão para o rabo da corrupção todo ano. Dá ou não dá para investir em policial, em armamento, para as polícias no Rio de Janeiro? Dá para investir. Mas eles roubaram. E essa gente que roubou o nosso dinheiro público lá, são os responsáveis também pela morte, pela matança dos policiais no Rio e em todo o Brasil. Então, o policial tá lá com a espingardinha, com um colete salva-vidas, né, um colete à prova de balas, que está mais curto do que o policial precisa, com colete vencido, com uma pistolinha de meia pataca, enquanto os bandidos estão lá com os fuzis, metralhadoras, AR-15, M40, sei lá o nome desses fuzis todos aí, mas a gente vê nas imagens, né, aquelas coisas assim que parecem aqueles filmes, né, de guerra, e é uma guerra. Então, eles vão lá e fazem o quê? Eles abrem fogo e arrebentam a cabeça do policial. Então, eu concordo com tudo que o secretário diz, mas eu só quero lembrar o secretário que ele faz parte deste grupo político, inclusive do grupo político aí do Pezão, que veio do seu antecessor, que hoje está na cadeia, que ajudou a assaltar o Rio de Janeiro. Então, nós precisamos ver a política. E isso é política como um todo. Isso que eu estou falando não é só violência, não é só segurança pública. Isso é política. Porque a roubalheira da política produz mortos. Produz mortos dentro da sociedade civil e dentro da sociedade militar. Que eu gosto de chamar de sociedade organizada. Não gosto da divisão, civil para lá, militar para cá. Né? O fato é que os policiais saem todos os dias, né? Eu tô falando aqui dos bons policiais. Ah, tem corrupto, tem policial que leva pichuleco, tem policial que não sei o quê. Tô falando do bom policial. Sai todo dia oferecendo a sua vida pela sociedade, pela população, ganhando um salário de fome, um saláriozinho de fome. Eu tenho dito para vocês, olha, a gente precisa repensar a questão do funcionalismo, da alta cúpula do funcionalismo. E quando eu digo que tem que repensar a questão do funcionalismo, eu quero jogar isso também para esses casos. Policial ganha salário de fome. Esses servidores têm que ser valorizados. Esses servidores têm que ser valorizados. O policial só ganha bem em Brasília. Em Brasília, lá eles ganham bem. Por isso todo mundo quer ir para lá, né? No resto, eles estão simplesmente trabalhando, colocando sua vida em risco, sabe que vão enfrentar verdadeiras gangues, né? E eu quero dizer o seguinte, nós também estamos enfrentando verdadeiras gangues. Então, minha gente, quando a gente fala o seguinte, olha, estamos fazendo aqui reforma política, tem que fazer reforma da Previdência, o governo vai vir aí com o pacote hoje, né, de um ajuste, vai anunciar o rombo do rombo, a nova meta fiscal, os deputados querem que o rombo seja maior, que não fique em 159 bilhões, mas que vá para 170, para contemplar as suas emendas parlamentares, né, tudo muito bom, tudo muito bem, né, e aí na reforma política os parlamentares estão lá votando um fundo bilionário, 3 bilhões e 600 milhões, para financiar as campanhas indecentes e hollywoodianas dessa gente, né? E não tem dinheiro para a polícia do Rio de Janeiro, nem do Rio de Janeiro, nem do Brasil como um todo. Que diabos
esses parlamentares estão fazendo? Que diabos esses parlamentares estão fazendo, minha gente? 3 bilhões e 600 milhões para pagar a campanha política de salafrários, não todos, alguns, de salafrários, fora os 800 milhões que eles já levam, que o TSE já distribui para eles durante o ano. Enquanto tem policial no Rio, e em todo o Brasil, tô pegando essa história do Rio, porque tem esse levantamento da Folha, do Rio em todo o Brasil, tá tomando tiro na cabeça, porque estão em menor número, estão menos armados e porque a lei é uma porcaria. De quem depende a lei? Também do nosso Congresso, desses mesmos camaradas que estão aí querendo tomar 3 bilhões e 600 milhões do nosso bolso em época de crise. Crise! Em época que tem 14 milhões de desempregados na rua. Em que policial tá tomando tiro de fuzil na cabeça, que não consegue se defender de bandido. Então são esses camaradas que fazem as leis, mal e porcamente. São essas leis que defendem bandidos, porque defende bandido sim. As nossas leis defendem bandidos, ou não? Ou o camarada que tem 17 anos, repito, fica lá 2, 3 meses depois que matou um policial, fica lá acomodado, né? Num abrigo, num internato, qualquer nome que se dê para isso. Isso é lei? Vamos pro adulto. O adulto foi lá e meteu um tiro na cabeça do policial. Estourou a cabeça de um policial. Vai pegar 30 anos, 15 anos, 20 anos, depende do caso. Vai ficar quanto tempo na cadeia, se for preso? 5 anos. Cometendo crimes lá de dentro. Porque o celular na cadeia funciona com uma beleza, né, gente? O meu pode não funcionar. O seu pode não funcionar. Mas na cadeia é uma beleza. Funciona que só. Que lei é essa? São as leis feitas pelos nossos parlamentares. Alguém tem que ter coragem para mudar isso tudo. Alguém tem que ter coragem para mudar isso tudo. E são esses mesmos parlamentares que fazem essas leis, que hoje querem arrancar quase 4 bilhões do seu bolso para fazer campanhas políticas hollywoodianas num Brasil que está passando fome. E fome de tudo. Fome de emprego, fome de segurança, fome de caráter, fome de ética, fome de político. O Brasil está passando fome. E esses senhores querem arrancar mais e mais dinheiro do nosso bolso. Vamos lá, emenda parlamentar. Dá um jeito então de mandar a emenda para o Rio de Janeiro e para outros estados que estão dependendo aí, que estão nessa pindaíba danada. Olha, minha gente, tem que resolver essa situação e a gente tem que parar de colocar panos quentes nas coisas. Cadê a turma dos direitos humanos? Cadê? Vamos lá. Cadê a turminha dos direitos humanos? Quantos dos direitos humanos foram lá prestar solidariedade às famílias desses policiais executados por bandidos, esses mesmos bandidos que vocês, turminha dos direitos humanos, defende? Essa turminha dos direitos humanos que defende bandido. Quantos foram lá prestar solidariedade às famílias dos policiais? Chega, chega, chega. A gente precisa resolver esse negócio de uma vez por todas. Chega. Tá na hora da gente realmente se organizar. Olha, Paulo tá dizendo que temos que ir pra rua. Eu acho que temos que ir pra rua mesmo, não é possível. Não é possível. Repito, a sociedade brasileira está nas mãos de quadrilhas. Quadrilhas em todos os cantos. Nos morros, na política, no legislativo, no executivo. Os policiais são vítimas. Sim, os policiais são vítimas. Se seguir aí a estatística, até o final de semana teremos 100 mortos no Rio de Janeiro. Os policiais são vítimas, mas nós também somos. Nós também somos. Né? Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, todos à mercê da criminalidade. A sociedade organizada, cidadãos, civis, junto com os militares, vítimas da bandidagem, de todo tipo de bandidagem. A bandidagem que segura o fuzil. E a bandidagem que tem um diploma, né, de eleito. A bandidagem que chegou lá e que ao invés de honrar o nosso voto, faz isso que está fazendo. Está legislando em causa própria, fazendo uma reforma política que é uma reforma para eles mesmos, assaltando o nosso bolso, enquanto o Brasil está à míngua. Aí não dá, gente. Aí não dá. A gente precisa parar, refletir e pressionar. Bom, para fechar aqui, minha gente, eu tenho que ir, que eu já estou atrasadíssima. Hoje o Sérgio Moro está aqui, está em São Paulo. O Sérgio Moro e a Carmen Lúcia, além de outros juristas, vai ter um super encontro aqui em São Paulo, promovido pela Jovem Pan. Eu vou estar lá, logicamente, do lado deles. E o Sérgio Moro é um dos homens que honram o nosso Brasil, né? Um grande homem, o juiz que colocou a sua vida à disposição do Brasil, né? Se nós tivéssemos homens como o Sérgio Moro,
em Brasília, né? E ele não é candidato, tá, gente? Eu também não tô lançando ele candidato a nada, só tô dizendo que nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que possam se dedicar. Só assim o Brasil vai ter uma solução e vai ter um caminho para seguir. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. A gente se fala logo mais. Super beijo para vocês. Eu sei que tá cedo, né? Tem gente que tá acordando agora, mas a informação é importante e mais à tarde a gente se fala. Fique com Deus, reflita no que eu tô pensando e tá na hora da gente pressionar. Tchau.